Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre amado, nos envolva na noite de hoje no seu pensamento de paz, de amor, para que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos daqui renovados no pensamento de amor, de esperança, adquirindo forças, coragem, bom ânimo, para enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia. Sabemos que esses desafios não são poucos, principalmente agora que a gente está vivendo nesse episódio de pandemia, que nos coloca à prova todos os momentos. Mas é agora que nós temos que demonstrar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, pois só Ele é o caminho que nós devemos seguir. Não há outro caminho. Estamos sendo colocados à prova para exercitarmos justamente essa confiança em Deus, em Jesus. E o Espiritismo vem nos ajudar a ter essa confiança reforçada, porque o Espiritismo nos informa, nos esclarece sobre as realidades que enfrentaremos quando estivermos no plano espiritual, e também quais são as consequências de atitudes boas ou atitudes más que nós tivermos enquanto estivermos aqui encarnados. Então, o Espiritismo vem só nesse momento reforçar a nossa fé, a nossa confiança, que nós saibamos enfrentar com paciência, com segurança, todos esses momentos porque nós estamos passando. Conta uma história que está no livro do Ramiro Gama, que o Chico, lá em Pedro Leopoldo, ele trabalhava num bar do seu José Felizardo. E ele trabalhava no balcão e às vezes estava lá lavando copo e entrava no bar um senhor muito encrenqueiro, um beberrão. Um desses bêbados que bebem e depois começam a arrumar briga com todo mundo. E ninguém gostava do Honorato, chamava-se Honorato esse homem. E ninguém gostava do Honorato lá naquele bar, inclusive o Chico. E certa feita, o Honorato começou a encrencar tanto com o Chico que o Chico ficou nervoso com o Honorato. Imagina o Chico nervoso com alguém. E ficou nervoso com o Honorato. Aí, a ponto de quase brigar com o Honorato. Aí o Chico parou um pouco, pensou e fez uma oração. Lembre-se disso. Ele fez uma oração. Quase no momento. Ele acho que ia apanhar do Honorato, mas ele fez a oração e parou. Parou e a mãe dele, desencarnada, Maria João de Deus, apareceu para ele e falou assim: Chico, nunca tome uma atitude dessa. A pessoa que hoje está te atacando, está te irritando, amanhã pode ser solução dos seus problemas. Olha o poder da prece. E o Chico se apacentou, não ligou mais para o Honorato, apesar de ele estar fazendo encrenca lá, e foi embora. Passaram-se 3 meses. O Chico saiu em companhia do irmão dele, o Raimundo, para fazer uma coleta de plantas medicinais lá na serra, perto de Pedro Leopoldo. Lá tem várias montanhas e eles foram lá pegar carqueja, aquelas coisas que os mentores espirituais pediam para formular as formas para fazer os tratamentos. E foram de manhãzinha, subiram a serra, estavam lá coletando as plantas, e eis que vem um nevoeiro muito denso. E esse nevoeiro impediu a visão dos dois. E eles ficaram por 3 ou 4 horas andando em círculos e não sabiam como sair de lá. Porque o lugar é muito alto e frio. E aquela neblina dificultava eles acharem o lugar de saída. Aí os dois pararam e fizeram uma prece fervorosa para que os espíritos amigos indicassem o caminho de volta para casa, que já estavam ficando desesperados. E eis que, passado uma meia hora mais ou menos,
alguém chama eles: Ei Chico, o que você está fazendo aqui? Adivinha quem era? Ela era o Honorato. E o Honorato falou para eles assim: mas vocês estão fazendo o que aqui nessa montanha, tal, e ajudou eles, pegou eles pelas mãos e ajudou eles a voltar para casa. Aí, chegando em casa, a Dona Maria João de Deus, a mãe do Chico em espírito, apareceu para ele de novo e falou assim: tá vendo, Chico? Aprendeu a lição? Que a gente nunca deve criticar a pessoa que às vezes nos atrapalha, nos irrita. E às vezes é bom a gente fazer uma oração, porque com a oração a gente se equilibra e não toma certas atitudes que podem prejudicar a gente. Essa lição vale para a gente no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente toma certas atitudes sem pensar, sem parar antes de tomar atitude, fazer um pensamento positivo, nos ligar com os espíritos superiores e fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é agir no bem, não prejudicar ninguém. Jesus, em Mateus 28:20, ele nos fala assim: ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. É uma promessa de Jesus. Ele esteve, está e estará conosco até o final dos tempos. Mas aí a gente pensa assim: diversas religiões prometem isso. Diversas religiões prometem que Jesus está ali conosco, com seus fiéis. Diversos líderes mundiais prometem também. Dizem que são orientados por Jesus. Diversos países seguem Jesus nas suas constituições. Mas aí a gente pensa, deve ter alguma coisa errada aí. Apesar dessa promessa de Jesus, por que nós passamos por certas dificuldades? Por que há tanta guerra, tanta disseminação de sangue, de ódio entre as pessoas? Por que as pessoas não se entendem? Já que Jesus prometeu que estaria entre nós até o final das eras. Mas não há engano nisso. Não há nenhum engano nisso. Jesus está ao nosso lado e estará até o final das eras. Mas, para isso, nós devemos prestar atenção em 2 itens. O primeiro item é a sintonia, a nossa sintonia. E o segundo item é o nosso foco. Sintonia. O que é a sintonia? Sintonia é quando você está lá no carro e você quer ouvir uma rádio, você vira ou aperta um botãozinho para acessar determinada estação. Você quer ouvir um jogo, você coloca lá no jogo. Quer ouvir uma música sertaneja, na música sertaneja. Quer ouvir uma música, outro tipo de música, em outra estação. Essa é a sintonia. Então, quando você gira o botãozinho, você sintoniza com a estação. Assim também é o nosso pensamento. Conforme nós estivermos pensando, é o que nós estaremos sintonizando. Se nós estivermos pensando coisas boas, nós estaremos sintonizando com espíritos bons. Lógico, às vezes nós não fazemos o uso de uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia, que é a oração. Lembrando da história do Chico, quando ele se viu a vias de fato de brigar com o seu Honorato,
ele lembrou de fazer uma oração. E imediatamente o espírito da sua mãe, ou o espírito protetor nosso, ele vem ao nosso encontro e nos ajuda a tomar a atitude certa. Assim também é nós para com Jesus. Se nós tivermos o hábito de orar frequentemente, de manter o pensamento elevado com bons e elevados pensamentos, nós estaremos sintonizando sempre com o pensamento de Jesus. E aí não teremos dificuldades, porque passaremos a nos sintonizar com o pensamento do Cristo, eliminando assim a influência dos maus pensamentos. Mas o que é o pensamento de Jesus? O pensamento de Jesus, ele vem ao nosso encontro em forma de confiança, de fé, de esperança, de amor. Fora essas qualidades de pensamento, são os pensamentos que nos trazem a nossa sintonia para baixo, que podem estar vindo de esferas que não são boas. É dizer, são os pensamentos de ódio, são os pensamentos de vingança, são os pensamentos de separação, de rancor, de discórdia. Todos esses pensamentos, nós devemos tomar cuidado quando eles estão nos invadindo a nossa mente. Porque nós estamos dando lado para espíritos que pensam assim. E nós nos deixamos levar. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Allan Kardec intitula Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. A influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Na questão 459. Lembrar bem dessa questão. 4 mais 5, 9. 459. Uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Aí, os espíritos respondem a Kardec: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aí a gente pensa, se os espíritos nos dirigem, se nós tivermos bons pensamentos, bons espíritos nos dirigirão. Olha a importância de nós nos lembrarmos de não sair de casa depois que a gente se levantar, sem uma oração. Para enfrentar um dia de trabalho, para entrar no nosso trabalho, uma oração. Para dormir bem, uma oração. Aí o Jefferson estava falando do computador, que ele esqueceu e quase não dormiu à noite. Eu também sou assim. Acordo assim de madrugada e fico pensando em coisas que eu não vou resolver. É a preocupação, né? É preocupação. E a gente deixa ali, perde o sono, levanta. Por quê? Digo, porque eu esqueci de fazer uma oração antes de dormir. E a gente esquece. Tão cansado, esquece. Mas temos que nos lembrar de fazer uma oração. Mas não precisa ser aquela oração, sabe, enfeitada. É uma oração simples. Ó Jesus, eu vou dormir agora. Me protege. Deixa que eu vou me encontrar com os bons espíritos. Deixa que eu receba um contato bom, uma instrução boa lá no plano espiritual. Porque quando a gente dorme, é interessante, quando a gente dorme, o espírito, nosso espírito, nós espírito, espírito, corpo, o espírito sai, se desliga do corpo e vai para as regiões espirituais. Se o espírito, eu espírito, estou sintonizado com coisas boas,
eu irei para regiões onde há coisas boas. Há espíritos que vão lá para aprender. Tem aulas lá no plano espiritual. Tem palestras lá no plano espiritual. Tem concertos de música no plano espiritual. Tem espíritos que estão muito cansados, que fazem uma prece, são levados para o campo, para a beira do mar, para se refazerem. Então, na obra do André Luiz a gente vê isso. Para se refazerem. A pessoa está tão cansada, tão exausta, pede para Deus, pede para Jesus para ajudar. Os espíritos vêm, pega esse espírito, leva para um pomar, deixa lá no meio do pomar para ele tomar aquele ar bom do pomar, da floresta. Então eles ajudam. Mas se esse cidadão vai dormir preocupado, bravo, nervoso e esquece de fazer uma prece, o que acontece? Ele se desliga do corpo e vai para regiões não muito boas. Aí ele fica sofrendo lá naquele plano, porque o pensamento é dinâmico, é vivo. Você pensou, você está. Aí você vai para lugares onde não é bem assessorado. Existem espíritos que prejudicam a pessoa lá. Tem gente que acorda e parece que tomou uma surra. E às vezes tomou mesmo. É de assustar isso. Vai lá para regiões onde os espíritos realmente prejudicam as pessoas. Olha a importância de nós nos lembrarmos, de nos ligarmos aos bons espíritos através de uma prece. Principalmente a hora que a gente dorme. Então, os espíritos, eles têm grande influência sobre nós. Então a gente tem que ficar de olho no tipo de pensamento que nós estamos tendo. Será que o pensamento que eu tenho é um pensamento ordenado com o pensamento de Jesus? Amor, fraternidade, alegria, confiança, fé. Ou o meu pensamento sempre é aquele pensamento: eu odeio meu chefe, eu não posso ver certas pessoas, eu não perdoo certas pessoas. Esse pensamento vai nos prejudicar um dia. Prejudicar não só na parte espiritual, como também na parte material, porque o nosso corpo material, ele acaba sofrendo com esses pensamentos negativos que nós temos. E pensamentos de ódio, de rancor, eles acabam produzindo doença em nosso organismo. Já é comprovado cientificamente isso. Pessoas se curam tendo pensamentos positivos e adoecem tendo pensamentos negativos. Então, quanto melhor o nosso nível de pensamento, mais saúde nós vamos ter. Quanto menor o nível de pensamento, mais duro o nosso pensamento, nossa saúde corre risco. É interessante a gente lembrar sempre disso. E o outro item que nós precisamos prestar atenção é o foco que nós estamos dando nos nossos pensamentos. Será que o nosso foco, ao invés de ser o foco em Jesus Cristo, não está sendo um foco muito no campo material, nos concentrando muito nos problemas materiais que nos aparecem no dia a dia? Lógico, a gente tem que pensar em viver, a gente tem que pensar em manter a nossa vida, a nossa casa, mas esse foco não precisa ser muito acentuado, porque focando muito na parte material, nós esquecemos da parte espiritual. E possivelmente, esquecendo da parte espiritual, a gente acaba se sintonizando com espíritos que não são muito bons para nós. Então, Jesus não nos enganou quando Ele prometeu que estará conosco até o final das eras. Ele estará. Ele está. Basta que nós todos nos sintonizemos com esse pensamento de Jesus. E esse pensamento é um pensamento tão bom, tão calmo, tão tranquilo, que vai trazer muita paz, mas muita paz para o nosso coração. É o pensamento do amor, é o pensamento do perdão, é o pensamento da esperança.
que nós, todos, não nos esqueçamos de lembrar dessas lições que o Espiritismo nos traz. Em todas as dificuldades que nós tivermos em nossa vida, que não são poucas, e não vão ser poucas, porque se trata de um planeta de provas e expiações, e nós estamos aqui no planeta de provas e expiações realmente para expiar os erros que nós trouxemos do passado, porque e vamos chegar à conclusão que a gente não foi coisa muito boa em outras eras, e agora a gente está aqui aproveitando essa reencarnação. Se a gente mantiver o pensamento no pensamento de Jesus, nós passaremos por essa reencarnação de uma forma muito boa e muito proveitosa, que nós nos lembremos disso. Gente, era isso que eu preparei para a noite de hoje. Que Jesus nos ampare, Jesus nos envolva no seu pensamento de paz, de amor, que tenhamos uma ótima semana, cheia de saúde, de esperança, de confiança, lembrando sempre da prece, da oração nos nossos caminhos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado.